Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Tamires. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, oi pessoal da Hora do Além, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Tamires, já estive aqui contando algumas histórias minhas e da minha família, e hoje eu vou contar mais uma que aconteceu na cidade em que meus avós maternos moravam. Eu me lembro que quando eu era menina, todas as férias escolares, nós íamos para essa cidade para visitar os meus avós. E chegando lá, um dia minha mãe estava na sala conversando com algumas outras pessoas da minha família e eu sentada brincando ali, quando alguém foi e comentou baixinho assim com ela: "Você tá sabendo que o diabo tá solto na cidade?" Como vocês podem imaginar, na hora que eu ouvi isso, eu fiz aquilo que a minha mãe sempre dizia para eu não fazer. Prestei atenção na conversa dos adultos. E foi quando essa pessoa começou a contar o que estava acontecendo. Para dar um breve contexto para vocês, vizinho da casa dos meus avós, pouca coisa longe, assim, uns 50, 100 metros no máximo, havia um casal relativamente jovem com 2 filhos. Um menininho de uns 3 anos e um outro mais velho de 10 ou 11 anos. A questão era que esse menino mais velho, ele tinha um comportamento muito problemático. Não tem jeito assim de explicar de outra maneira, senão dizendo que ele era uma criança muito má. Ele fazia muita maldade. O comportamento dele era tão ruim que as outras crianças menores, ali da rua, inclusive eu, a gente não tinha permissão para brincar com ele, porque era sabido que ele maltratava, que ele machucava. Não era sem querer, era proposital. A coisa era tão grave que os pais desse menino chegaram a dar o bichinho de estimação que eles tinham. Eu não me lembro se era um cachorro ou um gato, mas eu sei que eles deram para outra pessoa porque ele maltratava esse bichinho. Por aí vocês já veem que de fato tinha alguma coisa errada acontecendo. Hoje, mais velha, com mais experiência, eu fico me perguntando se não haviam outras coisas nesse contexto familiar que contribuíssem para que esse menino tivesse esse comportamento. E eu é que não conseguia ver isso, Embora eu não tivesse permissão para brincar com ele, os meus primos, que eram mais velhos que eu e acompanhavam esse menino em idade, podiam ir para casa dele para brincar. E aí, a partir de agora, quem conta é a mãe desse garoto, presenciou a situação e acabou contando para outras pessoas. A casa era uma casa mais antiga e o quintal, como é muito comum no interior, tinha algumas árvores e entre elas uma mangueira. Essa mangueira, por ser muito antiga, era bastante frondosa, grande e tinha o tronco tão robusto que se uma pessoa adulta fosse abraçar, as mãos não se encontrariam do outro lado, sabe? E enfim, ela estava em casa um dia, enquanto os meninos brincavam ali no quintal, quando ela começou a escutar uma gritaria, um corre-corre. Nisso, já conhecendo o comportamento que o filho tinha, ela foi ali para a área do alpendre da área para ver o que estava acontecendo e para já apartar a briga. E ela disse que quando chegou, ela viu as crianças todas afastadas por um lado e sozinho, perto da mangueira, em frente ao tronco da mangueira, o filho dela. E dessa mangueira descia uma coisa que parecia um rabo de um bicho, só que muito maior, de uns 2 metros. Muito peludo, muito escuro. Essa coisa descia se enrolando no tronco, como se fosse uma cobra. E junto com o tronco, ela se enrolava no menino, principalmente na altura do pescoço e da boca. Vocês podem imaginar que ela ficou desesperada, começou a gritar. E no que ela gritou, essa coisa foi aos poucos se desenrolando e lentamente subindo de volta para a altura da copa das árvores, para a copa da mangueira. O estranho
para além de toda a situação, é que embora ela visse essa espécie de rabo, ela não conseguia ver nenhuma fonte, ela não conseguia ver nenhum animal que pudesse estar ali, escondido entre as folhas. Obviamente, apavorada, ela chamou as crianças para dentro de casa e nessa hora os meninos todos pediram para ir embora porque ninguém mais queria ficar ali, né? E agora eu vou complementar contando para vocês o que meu primo viu. Um deles, né, um dos meus primos, na hora que essa mulher chamou todos para entrar em casa, na correria ele acabou ficando por último e olhou para trás. E no que ele olhou para trás, ele viu ao lado da mangueira uma coisa que até hoje ele não sabe dizer o que é. Não é uma coisa que ele conhecesse, que ele já tivesse visto ou que ele tenha visto depois. Era um bicho de mais ou menos 1,20 m, 1,5 m, que estava andando sobre 2 pés e lembrava um macaco muito peludo e com um rabo muito grande. Um rabo imenso, de mais de 2 metros, que se enrolava no chão. E essa coisa, que lembrava um macaco, mas que obviamente não era, tinha olhos muito grandes e uma boca muito grande, uma boca que vinha como que de uma orelha a outra, cheia de dentes. E junto com esses dentes, uma coisa que ele fala que parecia um sorriso, mas acredito que é porque os dentes eram tão grandes que aquela boca não fechava. Então uma careta muito grotesca. Esse bicho, né, entre aspas, caminhou em volta da mangueira, passou por trás da árvore e desapareceu. Vocês podem imaginar que numa cidade pequena no interior, essa história se espalhou que nem rastilho de pólvora, né? No dia seguinte, todo mundo sabia que isso tinha acontecido, todo mundo comentando que isso tinha acontecido especificamente com esse menino, que era famoso pelo mau comportamento. Eu me recordo que as pessoas que estavam contando isso para minha mãe disseram que a cidade estava, inclusive, fazendo novenas. Essas novenas, elas aconteciam semanalmente na casa de pessoas da comunidade, aonde eles rezavam justamente para que o mal não permanecesse na cidade. Além disso, as pessoas estavam evitando ao máximo caminhar à noite, ficar para fora de casa à noite. Tanto que eu me lembro que começava a anoitecer e os meus avós já fechavam janela, fechavam cortina, portão, e ninguém ficava nas calçadas, o que também não é comum porque no interior a gente costuma se reunir na calçada para conversar. Nessa época ninguém ficava na calçada depois do anoitecer. Esse menino, depois do acontecido, acabou melhorando um pouco o comportamento, mas passado alguns meses, a família se mudou. A família foi embora e a gente acabou não tendo mais notícias, não sabendo o que foi feito dele. Mas fato é, foi um período muito estranho. Muitas coisas esquisitas aconteceram na cidade. Pessoas comentavam sobre barulho de cavalo que descia a rua à noite e não tinha ninguém ali, portas que se batiam em casa, janelas que abriam e fechavam sozinhas. Foi um período em que a cidade ficou muito ativa dessas coisas que são sobrenaturais. E talvez por isso correu na boca pequena que o diabo estava caminhando ali entre as ruas. A casa onde essa família morava não existe mais, né, do jeito que ela era, mas a mangueira continua lá. Só espero que a coisa que estava ali nela naquele dia não tenha permanecido. É isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a história que eu tenho para compartilhar hoje. Muito obrigada, Feliciano, pelo espaço, pelo respeito, pela gentileza com que você trata as nossas histórias. Eu desejo que todas as pessoas fiquem bem. Desejo muita felicidade, muito sucesso ao Feliciano e canal. Deus abençoe vocês. Um abraço.